Olá, olá pessoal, boa noite. A graça e o amor de Jesus estejam com todos vocês. Eu, nós estamos aqui nesse tempo que o Senhor preparou para nós, esse tempo de retiro, tempo tão precioso, né? Que o Senhor preparou de comunhão para que nós possamos ser renovados no Espírito, renovados não só no corpo, mas também na nossa alma. E eu queria que nós recebesse essa palavra. Nós teremos aqui um tempo, né, breve de palavra, mas nós não podemos ficar sem a palavra. A palavra do escritor de Hebreus diz que a palavra, ela é como faca de dois gumes, espada de dois gumes, capaz de separar e dividir alma do espírito. E juntas e medulas, dar capacidade para discernir pensamento. Então, a palavra do Senhor, ela é a coisa mais importante. É aquilo que rege as nossas vontades, é aquilo que deve reger os nossos comportamentos. Então, eu gostaria que você abrisse sua palavra na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Versículo 14, né? Um pouco antes. Nós vamos dar continuidade. Na quarta-feira, na igreja, nós falamos a respeito da santidade, né? Da santificação. Santificação, tempo de santificação em tempos de prostituição. Uma coisa que está avessa à outra. E nós estamos caminhando por um tempo onde são os últimos dias, em que muitas pessoas e Satanás têm investido pesado contra a santificação. Investido pesado para que as pessoas sejam cada vez mais tendenciosas e caiam cada vez mais, sejam cada vez mais envolvidas no pecado, naquilo que diz respeito à sujeira. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 15, e basicamente nós vamos dar continuidade àquilo que nós ministramos na quarta-feira passada, nessa quarta-feira dessa semana. Nós falamos sobre isso, né? Falamos da prostituição, da sujeira que muitas vezes está impregnada e que muitas vezes entra até mesmo dentro das igrejas. Eu falei inclusive sobre dados, né? Passei até alguns dados de órgãos responsáveis e que falando sobre o envolvimento dos homens na igreja, de mulheres na igreja, envolvimento com pornografia, envolvimento com prostituição, né? O grande número de abortos que são feitos, de sexo, de fornicação, de prostituição, de sexo ilícito. Então, o número e as consequências, elas são cada vez mais graves. E nós devemos, apesar de em muitos altares isso já ter saído de moda, mas eu penso que um assunto que nunca vai sair de moda é a santidade. Porque é aquilo que mais nos identifica com o Senhor. Porque se existe uma coisa que no céu ela é evidente, é que no céu não entra pecado. No céu não entra corrupção. No céu não vai entrar, na Nova Jerusalém, na Novos Céus e Nova Terra, não vai entrar impuro. Não vai entrar aquele que está com o coração, aquele que cometeu práticas prostitutas, corruptas, mentirosas, né? A vida inteira, a não ser que acerte Jesus, mas fora isso, a pessoa não tem acesso.
e deixa muito claro que no céu não entra. Apesar da pessoa aceitar Jesus no último tempo, o texto diz que todos aqueles que forem lavados e remidos no sangue de Jesus receberão um corpo glorificado, um corpo incorruptível, ou seja, será revestido de um novo corpo, que não é esse que nós vemos aqui, mas um corpo glorificado. Amém? Então, abra aí, ó, leia aí comigo. 1 Pedro 1,14. Glória a Deus. Ó, 1 Pedro 1,14 diz assim, 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, ou em outras traduções, em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, 16, sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Até aí. Até aí. Então, quem não estava na quarta-feira, eu quero relembrar algumas coisas e deixar muito evidente. Em Apocalipse 17, por exemplo, deixa muito claro sobre a grande meretriz e a grande prostituta que se levantará nos últimos dias. Na verdade, não está falando de uma mulher, está falando de uma ação espiritual que se levantará nos últimos dias para prostituir toda a terra, para querer enganar e prostituir toda a terra. Então, por que prostituir? Por que algo assim tão sério a respeito da vida sexual? Por que você acha que há tantos casamentos envolvidos, que muitas vezes são envolvidos com adultério? Por que você acha que há tantos homens e mulheres envolvidos com pornografia? Por que há tantos divórcios por causa da questão sexual? Por que há tanta sujeira muitas vezes nessa área? Porque muitas vezes não é aberto para falar. E aquilo que não é aberto, muitos homens e mulheres, homens principalmente, não expõem a sua verdade por vergonha, ou porque tem um nome a zelar, ou porque tem um cargo na igreja, ou porque tem uma posição social, né? Eu já vi isso muitas vezes, homens que tinham problemas, né? E não, você vai me denegrir minha imagem. Sua imagem já está, só que ele não sabia que a imagem dele já estava denegrida no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual nada passa desapercebido e nada fica oculto. Certo? Então, nós precisamos prestar muita atenção. Quando eu falo de sujeira e prostituição, a prostituição não é só física, gente. Só para vocês entenderem, a prostituição não é só física. O que é a prostituição? Vamos desmiuçar isso. Prostituição é a pessoa trocar algo de valor que ela tem por outro algo de valor, por um prazer. Certo? Então a gente vê, por exemplo, o profeta Oséias, ele basicamente pregou, ele foi o profeta que pregou contra a prostituição espiritual. O que é uma prostituição espiritual? É a pessoa se vender para querer algo em troca. E o que é uma prostituição física? É a pessoa trocar algo que é valioso, que sim, o sexo é algo valioso, a mulher, o corpo dela entregar algo que é valioso, que ela deveria apenas ter com o marido dela. O corpo da mulher é valioso e o corpo do homem é valioso e é precioso aos olhos do Senhor. Tem que ser santo, tem que ser tratado com a seriedade, a santidade que deve ser tratada. De modo que a pessoa não pode entregar, certo? Não pode entregar para qualquer pessoa. A mulher, quando ela é solteira, o corpo dela é santo e santificado apenas para o Senhor, certo? A partir do momento que ela casa, ou o homem, quando ele casa, o corpo dele continua sendo santo. Não é porque ele vai ter uma vida sexual com o seu cônjuge que ele vai deixar de ser santo, porque não há pecado no sexo dentro do casamento. Só para vocês entenderem.
O pecado é a sujeira e o pecado o pecado sexual fora do casamento, certo? Então, o corpo dela é santificado, o corpo dele é santificado. A partir do momento que ele casa, o corpo dele continua sendo santificado. Só que agora ele é santificado pelo Senhor para o seu cônjuge. Tá entendendo? Então, entende como é santo? Deus santificou o corpo do homem, santifica os nossos corpos, né? E o próprio escritor de Romanos, o apóstolo Paulo, diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Ou seja, para ser santo tem que ser agradável a Deus, tem que agradar a Deus. Se eu tenho uma vida promíscua, se eu vivo uma vida, né? E aí a gente envolve, quando eu falo de prostituição espiritual, tem pessoas, por exemplo, que ela não tem pecado sexual, mas ela usa da sua persuasão, ela usa, por exemplo, da sua capacidade intelectual, certo? Para fazer o ministério o seu Deus. Para fazer no ministério e querer muitas vezes enganar pessoas, puxar o tapete de pessoas, subir, estar na igreja e achar que a igreja é como se fosse uma escada de uma escalada profissional financeira, sendo que ela não está numa empresa, ela está numa igreja, ela está no ministério, no lugar onde é o reino de Deus, e no reino de Deus todos nós somos iguais. Tá entendendo? Aí a gente vê lá em Oséias, só para explicar para vocês que isso a prostituição, ela é algo muito mais profundo do que apenas um ato sexual, né? Que Oséias, ele fala assim, ele foi pregar para o povo, e antes dele pregar para o povo, o que Deus manda Oséias fazer? Ele manda ele se casar como uma prostituta. Casar-se como uma prostituta. Certo? E ele tem filhos com ela, certo? E ele se casa, e ela todos os tempos em tempos saía para se prostituir, e ele ia atrás dela e buscava ela de novo, né? E ali o Senhor deixa bem claro, representando da mesma maneira que Israel havia se prostituído diante do Senhor, porque Israel deixou de buscar a Deus para buscar Baal e as entidades e se prostituir com outros deuses. Algo que ele havia falado antes do povo sair do Egito, para que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, antes deles pisarem na terra prometida, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos. Porém, se não deres ouvido ao Senhor, o vosso Deus, e seguirem a outros deuses, virão todas as maldições. Então o Senhor havia sido claro e falado para eles que eles não deveriam fazer isso. Certo? E a gente vê em Oséias ele deixando bem claro que o fato deles terem deixado o Senhor e eles queriam de manhã adorar a Deus, buscar a Deus, e ao mesmo tempo buscar a Baal, e ao mesmo tempo buscar os outros deuses. E o Senhor fala e deixa claro para eles aquilo como se fosse um adultério, como se fosse uma prostituição espiritual. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eles queriam ter aliança com Deus, eles também queriam ter aliança com outros deuses da terra. Isso era uma prostituição espiritual. Certo? Vocês estão entendendo? Então, isso mostra que há muito mais profundo do que a gente imagina. Né? Por quê? Porque nós, hoje, temos uma aliança com Deus, certo? Nós temos uma aliança com Jesus. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E aí devemos tomar muito mais cuidado. Porque o Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você. Então, se o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você, é muito mais ainda que eu devo tomar cuidado com aquilo que eu faço com o meu corpo, com aquilo que eu penso, da maneira que eu me comporto, a maneira o que eu toco, a maneira como eu conduzo a minha vida, para onde eu olho,
o que o salmista diz no Salmo 24? Vamos abrir lá, Salmo 24? Abra aí sua Bíblia no Salmo 24. Salmo 24. Salmo de número 24, no capítulo 24, versículo 3. Salmos 24, 3. Vamos lá. A paz Ana, a paz Valéria, tem mais alguém aí? A paz Sara, Deus abençoe. O pessoal que está aí no busão acompanhando. O texto diz, Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta. E quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem há de permanecer no monte do Senhor, o lugar onde ele está, onde ele se manifesta. E no seu santo lugar, ou seja, o texto já está dizendo, quem há de permanecer? Quem vai permanecer no santo lugar? É santo. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Então, tem que ter as mãos limpas e o coração puro. E hoje em dia, o que menos se fala, o que pouco tem se falado é do assunto sobre santificação. Você quer permanecer na presença de Deus, porque tem muitas pessoas que perderam a presença e que a presença de Deus não se manifesta mais como antes, porque entrou sujeira. A gente tem que ser muito radical no contexto que se diz respeito à santificação, gente. Então, uma mulher, ela, assim, na igreja ou em qualquer outro ambiente, ela tem que se vestir adequadamente. Você não vai viver de burca, né? Parecer só os seus olhos. Mas assim, poxa vida, né? A gente vê as meninas na internet, o pessoal na internet, uma moça mostrando o seu corpo. Aí eu te faço uma pergunta, com qual a intenção que ela quer mostrar o corpo dela? Qual é a intenção que a pessoa está fazendo? Ah, não, porque eu estou apenas gravando vídeo, não tem nada demais. Meu, para de mentira, para de se enganar. Você está mostrando o corpo porque você quer mostrar o corpo, você quer ser desejada. O homem que posta muitas vezes musculoso, tem homem também, viu? Tem isso, não é só mulher não. Posta foto sem camiseta, lá acabou de sair da academia, poxa, o que você está querendo com isso, cara? Você quer ser desejado, você quer mostrar que seu corpo é todo másculo e tal, você quer ser desejado. Ah, não, que isso, não. Meu. Então, a gente precisa parar de hipocrisia e entender, e ser franco, e ser honesto com a gente mesmo. E, infelizmente, muitas dessas coisas têm entrado dentro da igreja. Pessoas que não veem nada demais. Aí, a gente fala de pecados sexuais. Pessoas que não veem nada demais, né? Com situações dentro da sua vida sexual, determinadas concessões, né? Sujeira dentro do casamento, né? A gente deixa entrar, se você deixa entrar uma sujeirinha aqui, meu, você vai abrir concessão atrás de concessão, até chegar uma hora, aí não vai se saciar mais, porque é insaciável, viu? Aí, quando vê, já está numa casa de swing, quando vê, é bicho, é homossexualismo, o negócio não tem fim. Eu dei dados aqui, a gente precisa entender que a gente não pode brincar com o pecado. Santidade a qualquer custo. Santidade. Os dados do Barna Group, eu vou passar de novo aqui, para quem não viu. 68% dos homens na igreja veem pornografia. Eu não estou falando fora da igreja não, tá? Eu estou falando 68% dos homens na igreja veem pornografia regularmente. E não sou eu que estou falando. Se você pesquisar, dados do Barna Group, é um instituto americano.
Então, poxa vida, né? 53% das mulheres acessam conteúdo pornográfico, né? Mulheres da igreja acessam conteúdo pornográfico de tempos em tempos. 71 a 79% dos casamentos que terminaram em divórcio aconteceram, na maioria das vezes, por causa de situações de pornografia, de prostituição, coisas desse tipo. Então, o Brasil é o segundo país no ranking mundial de exploração e abuso sexual infantil. A depravação é tão grande, que a pessoa ela comece a ter um desejo, despertar desejo por uma criança, gente. O sangue de Jesus tem poder. Então isso é só para a gente entender que a gente não deve brincar de modo nenhum com o pecado. De modo nenhum. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui comigo. Eu sei quem está conduzindo aqui. O sangue de Jesus tem poder, portanto, santidade a qualquer custo. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Porque o pecado ele vai macular tudo aquilo que é belo. Por isso que as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes. Vê uma pessoa ali conversando com... o que será que eles estão falando? Não sei o quê. Já começa a criar um monte de fantasia, um monte de besteira na cabeça. Por quê? Porque o pecado macula aquilo que é belo. Certo? Então, nós devemos enxergar as coisas de forma limpa. Por que Deus... Olha só como as coisas são tão limpas diante de Deus. Quando a gente está na presença de Deus, as coisas são tão limpas. E quando a gente é purificado e santificado, olha só como as coisas são limpas. Em Gênesis, como que Deus criou o homem? A sua imagem e semelhança, certo? A mulher também, a sua imagem e semelhança, correto? Certo. O que o texto diz? Ambos estavam nus e não se envergonhavam. E eles estavam nus, não só diante deles mesmos, mas estavam nus diante de Deus também. Eles não colocavam roupa para estar diante de Deus. Por quê? Santidade, a nudez deles diante de Deus representava a transparência deles diante de Deus. Porque não tinha malícia, não tinha sujeira, não tinha pecado. Então nós precisamos entender e nos limpar de todo e qualquer tipo de sujeira. Porque o Senhor nos chamou para a santificação. Tanto é que Ele criou o homem em santidade. A santificação, ela protege o homem dele mesmo e das coisas externas. Porque enquanto o homem estava santo, e Deus criou o homem para ser santo. Deus criou o homem em perfeita santidade. E enquanto o homem permaneceu no seu estado original de santificação, perfeito, na inocência, o homem não sofreu um prejuízo na sua vida. Nunca sofreu prejuízo. A partir do momento que entra o pecado e a malícia, o que acontece? Prejuízos. O homem se cobre e a primeira coisa que ele faz é se distanciar de Deus. O pecado nos distancia de Deus. Isso é fato. Isaías fala que o que nos distancia do Senhor, né, é as nossas iniquidades. Em contrapartida, você tem o Espírito Santo que nos chama para a santificação. Então, se você tem o Espírito Santo que nos chama para a santificação, tanto é que o nome dele é Espírito Santo. Não foi à toa que ele se apresenta para nós como o Espírito Santo. Não é? Então, se ele apresenta como Espírito Santo, que é a principal obra do Espírito Santo, é produzir e construir em nós a santificação que nós precisamos viver dia após dia. É exatamente por isso que o nome dele é Espírito Santo, para promover a santificação dentro de nós. O assunto de santificação é tão sério para Deus, é algo que ele quer promover, é algo tão sério, e que ele bate tanto incisivamente nisso, para que nós sejamos, que
na palavra, na Bíblia, é apresentado cerca de 783 vezes a palavra santo. Certo? Kadosh, do hebraico. Ok? E diante de todos os atributos de Deus, em Isaías 6, né, os serafins que assistiam diante de Deus foram criados para estarem na presença diante do Senhor. Eles estavam acima do Senhor e eles se apresentam, eles olham e eles poderiam falar: poderoso, poderoso, poderoso. Invencível, invencível, invencível. Imutável, imutável, imutável. Mas não, o que eles falam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque é aquilo que eles presenciavam diante deles. A santificação do Deus Todo-Poderoso, do Deus que é intocável, aonde a maldade não pode tocar em Deus. Aquilo que é sujo, aquilo que é impuro, aquilo que é corrupto, aquilo que é mal, não pode tocar no Senhor. E da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus quer promover em nós essa santificação, a tal ponto, a santificação de um modo de que ele possa nos revestir dessa santificação, desta pureza de coração, a ponto de nenhuma maldade, de nenhuma corrupção, de nenhuma sujeira que assola esta terra poder tocar na minha vida e nem na sua vida. Por isso que a cada dia nós precisamos nos entregar cada vez mais para Ele. Amém? E eu falei, né, do sexo, que o sexo ele tem uma representação muito... Para Deus é uma coisa, e que para Deus representa uma aliança que é feita. E a aliança, lá em Cantares, deixa claro que fala a respeito da vida sexual ali, né, em Cantares. Né? E para muitas pessoas fala assim: nossa, mas tá falando de algo sujo, está falando de sexo. Sujo para quem olha, para quem tem o coração cheio de podridão, de imundícia. Porque Deus criou, ou Deus fez o Adão e Eva, e aí na hora de fazer o sexo, falou assim: diabo, eu não sei como mexer nisso, vem aqui, resolve esse negócio aqui que eu não sei como resolver. Não, não foi isso. Todas as terminações nervosas, todas as sensações, hormônios, o corpo do homem e da mulher, Deus criou perfeito. Foi Ele quem criou. Certo? De modo que o sexo para o mundo é prazer momentâneo. É um prazer egoísta, em que a pessoa só usufrui, e tem muitos maridos, tem muitas mulheres que usufruem, que homens principalmente vão para o seu leito e que sequer pensa na sua esposa. Vai lá apenas de forma completamente egoísta. Isso está errado. Isso desagrada a Deus. E muitas vezes esse tipo de comportamento, sabe por que acontece esse tipo de comportamento egoísta no leito? O homem age dessa forma por causa do consumo excessivo de pornografia que viveu no passado, e isso acaba tendo sequelas ao longo de uma caminhada. Eu sei disso porque eu fui preso à pornografia há muitos anos da minha vida. E isso trouxe consequências. Então nós precisamos entender que o pecado não é brincadeira. Nós não devemos flertar e nem brincar com o pecado, nem de longe. E muitas vezes nos desviar, e muitas vezes fugir da aparência do mal, como fez José, por exemplo. Certo? O apóstolo Paulo teve um grande desafio na Ásia Menor, na igreja de Éfeso, por exemplo, que lá era adorada a Diana dos Efésios. E que existiam cultos pagãos, cultos, atividades sexuais cultuais, certo? Então nós devemos prestar muita atenção nisso. E ele teve um grande desafio, mas ele pregou o evangelho e muitos irmãos ali naquelas regiões foram curados e foram libertos, certo? Como ele declara mesmo na carta aos Coríntios, né, que nenhum homossexual, que nenhum prostituto, que nenhum imoral, nenhum mentiroso e tal, assim como muitos de vocês eram. Ele fala deles mesmo. Assim como muitos de vocês, coríntios, eram assim, mas agora vocês não são mais.
Então, nós precisamos entender que existe um tempo de libertação, existe um passo para a santificação dia após dia. O que eu não posso é retroceder, é abrir porta para concessão. É abrir porta e a gente deve tomar muito cuidado com que os nossos filhos acessem. Certo? Com que a maneira como eu me comporto, sede santos em toda a vossa maneira de viver. O que o Senhor está falando? Toda a vossa maneira de viver, do seu falar, no seu pensar, na sua maneira de tratar o seu irmão e inclusive a maneira de você tratar a sua esposa no teu leito, na tua cama. Certo? Então o sexo egoísta, o sexo praticado de forma prazer momentâneo, apenas para o prazer próprio. Certo? De forma prostituta, que a pessoa vende e troca, né? Tem mulheres que usam isso como moeda de troca. Ah, se você não fizer aquilo que eu quero, porque o marido... Aí ela vai e faz greve. Você está abrindo porta para Satanás na tua casa. Então, já para Deus, representa completamente diferente. Para Deus, ele criou o sexo exatamente para que o homem desfrutasse e frutificasse. Porque através de uma linguagem, que o sexo também é uma expressão de amor, uma linguagem de amor não verbal, aonde ele não precisa falar que eu te amo, eles têm uma expressão ali. E através dessa expressão da linguagem não verbal, é tido um fruto, que é o filho, que Deus determinou para frutificar. O homem não consegue frutificar sozinho, mas ele frutifica junto com a sua esposa, casado. Existe uma ordem: deixará o homem pai e mãe. Ou seja, se ele deixou pai e mãe, significa que agora ele não está mais debaixo da casa da mamãe e do papai. Agora ele se casou. Deixará o homem pai e mãe, ou seja, estabeleceu um compromisso, porque, né, que mais se prega hoje, não, meu corpo, minhas regras. Seu corpo, suas regras, seu corpo e suas consequências também, porque haverá consequências. E aí, deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua esposa, ou seja, compromisso. E aí, depois, ambos serão uma só carne. Tá entendendo? Então, a união espiritual do sexo é frutificar, linguagem não verbal, espiritual, certo? A unidade do casal espiritualmente falando, de modo que eles são reconhecidos como uma só carne. Certo? E a comunhão. E é tão sério que em Cantares, quando é abordado esse assunto, né, sobre vida sexual, é declarado, e o próprio apóstolo Paulo fala da união da igreja, do noivo, com o Cristo, com a sua igreja, e de Deus com Israel. De tão sério que para Deus é isso. De tão limpo que também para Deus é isso. Certo? Então, eu finalizo aqui dizendo para você: tenha uma vida santa em toda a vossa maneira de viver. Seja santo. E ser santo não é uma palavra pejorativa que muitos falam: não, você é santinho do pau. Não, santo é ter o Espírito Santo dentro de si, e a cada dia, as práticas que você tinha antes, você não tem mais hoje, e a cada dia ele vai construindo isso dentro de você. Amém? Então, eu queria muito que você pensasse, refletisse nisso. Que ter uma vida santa é um desafio diário, porque nos dias que nós vivemos, a cada dia mais tem sido investido no pecado, na propagação do pecado. Porque a pregação das trevas é propagar o pecado para que as pessoas estejam cada vez mais distantes de Deus. Mas, porque o salário do pecado é a morte, logo, elas vão cada vez mais se distanciando de Deus para a morte. Mas aquele que se santifica e busca a Deus todos os dias, ele se santifica. E não só buscar a Deus, mas fugir da aparência do mal. Amém? Por isso, em nome de Jesus, seja santo. Se santifique, seja limpo. Sabe? Fuja das rodas aonde os homens, muitas vezes, tem aquela roda de piadinha, de nego manda besteira para você. Fuja dessas rodas. Sabe? Tem coisas lá, hoje em dia é difícil, né? Você vai assistir um filme, sempre tem cena de nudez. Pula essa cena, sabe?
Porque, assim, guarde bem isso. O Espírito Santo está lá junto com você, assistindo o que você está assistindo. Certo? Então, seja santo como o Senhor é santo. E se purifique dia após dia. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês e declarar esta palavra de 1 Pedro, se despojando de toda a paixão mundana, de toda a paixão carnal. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesta noite e te pedimos, Espírito Santo de Deus, quebra cadeias, grilhões, pessoas que estão presas à pornografia, que nos assistem, presas à prostituição, pessoas que nem são presas à prostituição, mas que muitas vezes, porque tem uma carência tão grande na sua alma, se entrega o seu corpo e é iludida e muitas vezes se suja por coisa tão besta. Senhor, em nome de Jesus, traz um novo tempo para que nós possamos entender e viver na santificação. Pois a tua palavra diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica as nossas vidas, quebra todo o grilhão e toda a cadeia do espírito de Jezabel, do espírito de prostituição que quer nos sujar. Eu amarro agora e declaro cancelado no abismo. Eu declaro que este espírito maligno, não temos parte com ele e não temos parte com espírito imundo nenhum. Em nome de Jesus. Santifica as mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, que muitas vezes tem impulsos. Tem, Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que fez o corpo das mulheres. Controla estes impulsos, controla os impulsos dos homens. Em nome de Jesus, desperta esses homens para dobrar os seus joelhos e buscar a tua face em nome de Jesus. Liberta homens da pornografia, liberta mulheres, Senhor, que muitas vezes tem os dois extremos, né? Pessoas que estão presas e querem todos os dias se envolver de forma sexual, e tem aqueles que não querem atividade nenhuma no seu casamento. Em nome de Jesus, traz libertação nesta noite. Em nome de Jesus. Mulheres que muitas vezes não querem se envolver sexualmente com seus maridos, que muitas vezes não querem se envolver porque tem traumas da sua infância, porque sofreu abusos, porque foi molestada, porque foi tocada, violada. Senhor, traz libertação. Ou mulheres que foram, Senhor, tocadas de forma impura, tem misericórdia, traz santificação e libertação nesta noite. Em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de libertação e santificação. Eu declaro libertação na vida de homens. Nós viveremos um tempo de santificação no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amém. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, a comunhão do Santo Espírito da promessa, esteja sobre a tua vida, tua casa, tua família. Que você viva um tempo de santificação, de separação. Em nome de Jesus. Se for necessário você tirar pessoas das redes sociais, tire. Em nome de Jesus. Mas vá debaixo desta unção, deste poder do Espírito Santo que te santifica, que te separa, que te purifica. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe aqueles que estão a caminho até daqui a pouco, aqueles que estão em casa, enfim, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.